Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Em quantos dias Deus criou todas as coisas? O que era Sansão? E quem perseguiu Davi? Você tem lido a Bíblia Sagrada? Isso é o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Estão preparados? Então vamos começar. Pergunta 1. Em quantos dias Deus criou todas as coisas? 5 dias, 6 dias, 7 dias ou 8 dias? A resposta correta é a letra B, 6 dias. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Pergunta 2. Qual foi o castigo de Eva por ter desobedecido a Deus? Teria que viver no meio dos animais. Teria que ter filhos. Teria que plantar e pescar. Ou teria dores no parto? A resposta correta é a letra D. Teria dores no parto. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Pergunta 3. Qual foi o primeiro nome de Abraão? Adão, Israel, Abrão ou Jacó? A resposta correta é a letra C, Abrão. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Pergunta 4. Qual das tribos de Israel foi escolhida por Deus, para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus? Levi, Gade, Judá ou Benjamim? A resposta correta é a letra A, Levi. No mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi, para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. Pergunta 5. Qual foi a primeira ave solta da arca por Noé? Um corvo, uma pomba, uma águia ou um falcão? A resposta correta é a letra A, um corvo. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Gênesis capítulo 8, versículos 6 e 7. Pergunta 6. Quem perseguiu Davi? O faraó, Ben-Hadad, Saul ou Jezabel? A resposta correta é a letra C, Saul. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. 1 Samuel capítulo 18, versículos 28 e 29. Pergunta 7. Quantas virgens tinham na parábola de Jesus? 7 virgens, 10 virgens, 12 virgens ou 15 virgens? A resposta correta é a letra B, 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mateus capítulo 25, versículos 1 e 2. Pergunta 8. Qual profeta foi levantado por Deus para profetizar contra Israel? Jonas, Abacuque, João Batista ou Ezequiel?
A resposta correta é a letra D, Ezequiel. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras sobre os santuários, e profetiza sobre a terra de Israel. E dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Ezequiel capítulo 21, versículos do 1 ao 3. Pergunta 9. Quem era a irmã de Lia? Sara, Rebeca, Joquebede ou Raquel? A resposta correta é a letra D, Raquel. E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Gênesis capítulo 29, versículo 16. Pergunta 10. O que era Sansão? Um rei, um profeta, um nazireu de Deus, ou um sacerdote de Deus? A resposta correta é a letra C, um nazireu de Deus. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Juízes capítulo 13, versículos 4 e 5. Pergunta 11. Que enfermidade Jesus curou, fazendo um pouco de lodo com terra e saliva? Lepra, cegueira, surdez ou febre? A resposta correta é a letra B, cegueira. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. João capítulo 9, versículos do 6 ao 7. Pergunta 12. Contra quem lutou Gideão e os 300? Egípcios, gregos, midianitas ou romanos? A resposta correta é a letra C, midianitas. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Juízes capítulo 6, versículo 16. Pergunta 13. Que rei morreu de uma doença nos pés? Acabe, Asa, Ben-Hadad ou Jeroboão? A resposta correta é a letra B, Asa. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, a sua doença era em extremo grave, contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. Segundo o livro de Crônicas capítulo 16, versículos 12 e 13. Pergunta 14. Quais eram os alimentos que os corvos traziam para o profeta Elias? Ovos e gafanhotos, peixe e queijo, peixe e codornas, ou pão e carne? A resposta correta é a letra D, pão e carne. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. 1 Reis capítulo 17, versículo 6. Pergunta 15. Por quantos dias Saulo ficou cego? 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou 4 dias? A resposta correta é a letra C, 3 dias. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Atos capítulo 9, versículos 8 e 9. Pergunta 16.
Quem ouviu Deus falando de dentro do fogo? Moisés, Noé, Abraão ou Davi? A resposta correta é a letra A, Moisés. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Êxodo capítulo 3, versículos do 2 ao 4. Pergunta 17. Ao invés de ir para Nínive, Jonas fugiu para qual cidade? Belém, Creta, Tarsis ou Jerusalém? A resposta correta é a letra C, Tarsis. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Pergunta 18. Quem desejou comer a comida dos porcos? O endemoniado gadareno, o filho pródigo, o bom samaritano, ou o amigo persistente? A resposta correta é a letra B, o filho pródigo. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Lucas capítulo 15, versículo 16. Pergunta 19. Quais os nomes dos 3 jovens que foram jogados na fornalha de fogo, pelo rei Nabucodonosor? Pedro, Paulo e João. Potifar, Zênite e Rômon. Herodes, Pilatos e Nero. Ou Sadraque, Mesaque e Abednego? A resposta correta é a letra D, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Daniel capítulo 3 versículos 19 e 20. Pergunta 20. Segundo a Bíblia, o que significa Rabone? Mestre, sacerdote, rei, ou Deus? A resposta correta é a letra A, mestre. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer, mestre. João capítulo 20, versículo 16. Então, conseguiu acertar mais de 10 perguntas? Parabéns! Não se esqueça de colocar nos comentários quantas respostas você acertou. Ajudem a divulgar o nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando com os amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você e sua família.